O fotojornalismo teve início em 1871, quando um jornal sueco publicou uma imagem junto a uma manchete e se popularizou em 1880, através da impressão em Halfdan, depois de uma histórica publicação do principal jornal de Nova York. Foi também nos Estados Unidos e na Inglaterra, em meados do século XIX, que jornais sensacionalistas passaram a publicar as primeiras coberturas policiais, que incluíam desde guerras e crimes até protestos e manifestações. Cativar e prender a atenção do leitor por meio de fotos tornou-se a principal arma do jornalismo. No Brasil, um jornal popular usava dessa artimanha para polemizar e chocar aqueles que o liam. Esse era o Notícias Populares. As fotos tinham boa qualidade, só que o jornal, na sua forma de apresentação, todo jornal tinha sempre uma mulher com um maiô para expor a mulher e tal, e ao mesmo tempo tinha as fotos que vinham do que estava acontecendo, do político, do econômico, do social, que era importante, e em alguns casos ilustrações para falar dessas coisas fantásticas que o jornal estampava na primeira página. Eu peguei o período, por exemplo, logo em seguida começaram as fotos coloridas, né? As fotos coloridas, então a UNP passou a explorar muito o lance de botar mulher, né? Tem um dia da semana botava mulher, botava travesti também, por exemplo, a UNP tinha uma tirada sensacional, a mulher mais bonita do Brasil é um homem, né? Que era Roberta Close. As fotos eram a alma das matérias e, para muitos, eram até mais importantes que os próprios textos. Por isso, todo cuidado com o material era pouco. A foto tinha grande importância no veículo. Porque eu diria até que a foto tinha 60% de peso e 40% tinha o texto. O texto era menor em relação ao material fotográfico. Por quê? Porque o público leitor era um público que tinha pouca experiência com a leitura. A questão da fotografia no NDP é fundamental, era importantíssimo, porque era uma fonte de leitura do jornal. O fotógrafo, na época, não existia essa maravilha de você digital, né? Então o fotógrafo simplesmente, às vezes, para salvar de uma situação, ele já arrancava o filme. Quando vinha alguém, fechava o tempo acima da gente, o cara exigia o filme, a gente dava um filme falso, velado, já, um filme que não tinha nada para salvar as fotos, né? Porque era tudo da matéria, né? Os elementos visuais que compunham as fotografias do NP faziam com que elas ganhassem vida própria e cativassem os leitores. Quando você viu o resultado daquilo no negativo, que não tinha digital, que misturava as luzes das viaturas com as luzes do poste verde, com o sangue vermelho, aquilo ganhava uma dramaticidade tão grande. Então tudo tinha muito contorno, tudo dava o clima daquela, sabe, de um cara morto numa viela no Jardim Miriam. A quantidade de fotos que tinha, as ilustrações, as imagens do bebê diabo, essas imagens chamavam a atenção e falavam por si só. Então atraía esse público que estava indo para as empresas, né, de metalurgia, as empresas do centro da cidade, que chamavam a atenção das pessoas, né? Em época de carnaval, as vendas do NP subiam absurdamente. As capas com mulheres nuas em poses ousadas tornaram-se uma marca registrada do jornal. A fotografia, né? E agora eu vou revelar uma coisa, algumas delas a gente fazia com antecipação, ia para uma boate, fechava a boate e fazia umas fotos, fazia um baile de carnaval, né? Mas outras eram tiradas mesmo no carnaval, tinha uns clubes já populares, né? A gente tirava aquelas fotos. Eu tinha, geralmente, aquela foto, às vezes, assim, que estava insinuante, né? Coisa e tal. Eu vi todos os fotógrafos no camarote fotografando as mulheres de perna aberta. E eu falei, eu não vou conseguir fazer isso. Não vai rolar. Eu não sabia que elas, meninas, tinham sido contratadas para isso. Porque o camarote era isso. Era no Palace, a galera pulava carnaval lá embaixo, só que tinha um camarote. No camarote eram garotas de programa, que ficavam lá em cima com os peitos de fora para atrair os caras, porque o camarote era mais caro. Mas o lance era o momento, era o flagrante da fotografia e a legenda. Com as mudanças na linha editorial do jornal, novos conceitos fotográficos também foram inseridos. No final, o Fernando Costa Neto, que foi o último diretor, ele valorizava muito a fotografia e ele estimulava, então ele levava muito livro de fotografia pra gente, ele dava muita referência, ele cobriu a Guerra da Bósnia e ele fotografava também, então ele começou a estimular que a gente não usasse flash estourado na madrugada
ele quis criar uma linguagem e aí todos os fotógrafos queriam ir para a madrugada. As fotografias do NP foram responsáveis pelo sucesso do jornal, mas também podem ter sido o fator responsável pelo declínio do mesmo. Mas uma coisa é indiscutível: essa foi a fórmula mágica do jornal.